Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre tokenização de dados. Eu sou a Marilda, gerente comercial aqui da Eval, e agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, tá? Para aqueles que ainda não nos conhecem, a Eval tem mais de 20 anos de experiência no mercado com soluções de cibersegurança e proteção de dados, em parceria com a Thales. Hoje nós estamos em diferentes segmentos, né? Financeiro, energia, saúde, entre muitas outras. E, recentemente, alguns dos nossos clientes nos procuraram com casos de uso bem relevantes, como proteção de dados em ambientes sensíveis e dados em movimento, como mitigar os riscos de ataques de insiders. E nós resolvemos promover esse webinar para compartilhar esse conteúdo, né, esse conhecimento que a gente tem, né, essa expertise, porque essas são dores que a gente vê que são de todas as empresas que tratam dados sensíveis e de terceiros em ambientes produtivos ou não produtivos, né. Então, para conduzir esse webinar aqui com a gente, nós vamos contar com o apoio do Caio e do Alejandro, que são nossos Sales Engineers aqui da Eval. O Caio vai fazer uma apresentação detalhada sobre a técnica de tokenização de dados e, em seguida, o Alejandro vai fazer uma demonstração mostrando na prática como que a tokenização atua na proteção dos dados sensíveis inseridos em uma aplicação web, tá? Então, fiquem à vontade para enviar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tem um chatzinho aqui, um Q&A de perguntas e respostas, e a gente vai respondendo ao longo do webinar. O que a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder posteriormente, enviar para vocês por e-mail, ok? Então, eu vou passar aqui já a palavra para o Caio para começar a apresentação. Fica à vontade, Caio. Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio Alberto, sou Sales Engineer aqui da Eval. Vou estar passando para vocês a parte teórica desse nosso webinar. Ambientes seguros com tokenização, como manter os seus dados protegidos. Trazendo uma informação muito legal, né? O Brasil hoje já é um dos principais alvos de cyberataques no mundo. No segundo trimestre de 2024, o Brasil enfrentou um aumento muito grande de cyberataques. Uma média de 2.754 ataques por semana. Isso representa um crescimento aí de 67% em comparação ao mesmo período de 2023, onde nós registrávamos aí 1.645 ataques semanais. Infelizmente, esse aumento coloca o Brasil em uma posição totalmente desfavorável no cenário global em segurança cibernética, refletindo também aí uma tendência preocupante em toda a América Latina, que experimentou aí um aumento de 53% de ataques cibernéticos. Desculpa. Hoje, os cybercriminosos, eles pararam de olhar somente para setores financeiros, indústria. Hoje eles incluem também alvos como setores como educação, pesquisa, órgãos do governo federal e até mesmo forças armadas. Esses setores são particularmente atraentes devido à riqueza de dados sensíveis que eles possuem. A inteligência artificial, nós sabemos que ela chegou aí para nos apoiar, onde nós conseguimos criar um texto, fazer uma correção de um texto, até mesmo criação de um código em poucos segundos. Os hackers também estão utilizando a inteligência artificial e aprendizado de máquina, e com isso aumentando ataques como ransomware, phishing, entre outros ataques de coleta de dados. Esses ataques eles pioram devido aos motivos econômicos, falha na cadeias de suprimento, o conflito entre países. Diante da evolução do cyberataque, investir em segurança é essencial hoje para nós garantirmos toda a integridade dos nossos dados, a continuidade dos nossos negócios. E hoje proteger contra cybercriminosos não é mais algo opcional, né? Se tornou algo fundamental para nós mantermos os nossos negócios. Trazendo um pouco para vocês aqui algumas informações do top 3 países com mais eventos de risco, detecções de malware e URL. Olhamos para o Brasil de um modo totalmente preocupado, né? O Brasil ocupa a segunda posição quando entramos no termos de evento de risco, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esses dados ele ressalta a importância de nós fortalecermos aí a nossa estratégia de segurança, as nossas defesas digitais, implantando assim seguranças eficazes aí para a gestão de risco.
Vimos caso recente que se tornou em público, no caso da Vivara, que sofreu um ataque de ransomware, e na semana anterior aí nós tivemos um caso que aproximadamente 38 milhões de dados foram vazados aí do FGTS. Desde 2013, o Brasil tem sido um dos principais alvos de cybercriminosos. Em 2023, nós enfrentamos bilhões de tentativas de ataques em setores como indústria, saúde, tecnologia e até mesmo governo. Esses ataques podem paralisar serviços essenciais para o nosso dia a dia e causar um prejuízo muito grande. Algo que nós podemos fazer para diminuir esses ataques, né, seria a implantação de soluções de segurança em várias camadas, e com isso nós conseguiríamos dificultar as ações de criminosos, trazer a proteção dos nossos dados e assegurar que nós continuamos em conformidade com normas. Hoje, investir em segurança já se tornou a garantia de mantermos os nossos negócios, a continuidade do nosso negócio, trazendo aí a confiança dos nossos clientes e proteger as nossas informações sensíveis. Hoje nós temos um jeito que nós precisamos mudar, precisamos parar de ser reativo e tornarmos-se proativo para tomarmos ação sobre antes do que acontecer. Trazendo alguns casos aqui para vocês em público, nós vemos o caso da Volkswagen, onde teve 3,3 milhões de dados de pessoas extraídas por um insider não autorizado. Esses dados incluem proprietários da própria Volkswagen ou de futuros compradores. Esse segundo caso aqui é muito legal e interessante de passar para vocês, que seria o caso da Morgan Stanley, onde um ex-funcionário transferiu aproximadamente 15 milhões de dados para um servidor externo. O que é importante destacar desse caso é que ele só foi descoberto após esse incidente, né, ser colocado aí os dados em venda em um site para esse tipo de informações roubadas. Agora vamos discutir um pouco aqui o motivo que leva esses insiders, né, essas pessoas a comprometerem a segurança da organização, da segurança da organização. Além do motivo financeiro, né, que hoje nós vemos que tem uma facilidade para você vender esses dados em uma dark web. Também entramos no caso aí de uma vingança, né, onde um funcionário entende que deve fazer isso por causa do conflito que ele tem com um colega de emprego, ou até mesmo um chefe ou a organização. E no caso de uma ideologia, onde a pessoa tem o desejo de expor uma prática que ela entende como antiética ou ilegal, ou até mesmo uma pressão externa, que seria uma extorsão, uma coerção por terceiro, onde um funcionário é identificado que ele trabalha em tal setor da empresa, mexe com tais formatos de dados, e com isso o meliante pode enquadrar ele e falar, ó, você me passa esses dados, ou pode sofrer consequências. O vazamento desses dados pode causar alguns pode trazer, no caso, né, uma forma totalmente prejudicial para a empresa, como no caso citado, a venda dos dados na dark web, a exposição dessas informações em um fórum ou site para esse tipo de coisas, ou até mesmo a entrega de um segredo para os seus competidores. O dano, e até mesmo no caso de um dano da reputação da empresa. Para nós conseguirmos aí mitigar, diminuirmos esses casos, é bacana nós entendemos que nós devemos abordar uma solução de zero trust, né? É essencial aí nós considerar a tokenização de dados. A tokenização de dados ela anonimiza essas informações, reduzindo o impacto de um possível vazamento, protegendo tanto a empresa quanto o dono dessas informações. Agora nós vamos entrar na parte legal, que nós vamos falar um pouco aqui do tema que nós vamos falar nesse webinar. Começando aqui, né, sobre a diferença entre a criptografia e a tokenização. A criptografia é um método matemático que envolve uma chave para cifrar e decifrar essas informações. É possível nós retornarmos esse valor contendo que nós tenhamos essas chaves. Já a tokenização é algo muito legal, porque ele pega esses dados, transforma num token com a mesma quantidade de caractere, como exemplo, eu tenho um cartão de crédito com 14 caracteres, ele será substituído por um token com mesma quantidade. Ao contrário da criptografia, os tokens só têm validade dentro do sistema de tokenização. Fora desse contexto, os tokens não têm valor nenhum, ele é apenas um número.
O que vale nós ressaltarmos um pouco aí também da tokenização, que no momento que nós precisarmos tratar esses dados, uma pessoa com o devido acesso, ela consegue reverter essas informações para os valores originais, que seria a pseudo-anonimização desses dados, ou até mesmo receber, no caso, esses dados totalmente mascarados, dependendo da política pré-definida para esses casos. Algo importante e essencial para destacar da tokenização, que ela nos ajuda a cumprir normas, um exemplo, a LGPD, RIPA, entre outras normas de compliance. A LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, mais específico no artigo 18, ela permite que usuários peçam a exclusão desses dados. Sem a tokenização, esses dados eles teriam que ser totalmente eliminados. Isso comprometeria aí as informações de que a empresa precisa, né, para ter um controle interno, para fazer um gráfico para o final do semestre, um gráfico para o final do trimestre, entre outras informações necessárias. Com o CTS, né, o Cipher Trust Tokenization Service, nós podemos fazer aí um token totalmente irreversível, que seria a anonimização dessas informações. Isso significa o quê? O que isso significa? Significa que esses dados, mesmo dentro do servidor de tokenização, ele não é possível mais retornar para os valores originais. E o que isso traz de benefício? A empresa consegue manter aquelas informações para o seu controle interno e mantém os dados totalmente anonimizados e protegidos daquele cliente, daquela pessoa que solicitou a remoção dos dados. Falando um pouco mais da tokenização e a criptografia, como que nós podemos utilizar, um exemplo iniciando pela tokenização, seria aí no uso da indústria financeira. Posso utilizar aí na substituição de um número de cartões de crédito em uma transação. Isso reduz aí o vazamento dos dados sensíveis em caso de uma exposição. Quando nós olhamos para o lado do setor de saúde, nós conseguimos aí fazer a proteção dos dados, né, identificáveis dos pacientes. Isso ajuda aí a cumprir um regulamento como a RIPA e melhora a segurança dos dados. Agora, quando nós olhamos, no caso, para armazenamento desses dados sensíveis dentro do e-commerce, então, a tokenização nos ajuda aí a fazer a proteção dos endereços, detalhes de pagamento. E quando nós olhamos já para o lado de criptografia, vamos olhando para a criptografia na parte da comunicação, como que nós vamos usar a criptografia? A criptografia nos ajuda a fazer a proteção de e-mails, mensagem instantânea. O benefício que isso traz para nós seria a garantia de apenas aqueles destinatários e autorizados que possam ler essas informações. Quando nós vamos utilizar a criptografia aí dentro do armazenamento de dados, nós conseguimos criptografar aqueles arquivos ou bancos de dados em repouso, trazendo aí a proteção contra acesso não autorizado no meio de uma transmissão. E quando nós vamos fazer a transmissão de dados, aí, como que nós vamos utilizar a criptografia? Exemplo, na transferência de uma conexão HTTPS, isso garante toda a integridade dos dados e trazendo a confidencialidade dessas informações. Agora, olhando assim a criptografia, como que ela pode ser utilizada para um backup? Então, com a criptografia nós conseguimos fazer o backup dessas informações e prevenindo aí o acesso não autorizado em caso de uma perda ou roubo dessas informações. Algo legal destacar aqui que seria a solução que nós iremos apresentar para vocês nesse webinar, que seria o Cipher Trust da Thales. O Cipher Trust Manager da Thales ele é uma solução abrangente de gestão de chaves de criptografia que centraliza aí a segurança em um ambiente corporativo totalmente diversificado. Deixa eu mudar o slide aqui. Destacando um pouco mais sobre a plataforma do Cipher Trust, os três pilares principais, que seria a descoberta, proteção e controle. Na descoberta seria o módulo ali onde nós conseguimos fazer o Discovery Classification dessas informações, onde nós conseguimos descobrir e classificar esses dados onde quer que ele esteja armazenado. E no conceito de proteção, aí nós entramos na parte do conceito de proteção com criptografia e tokenização, que será o que nós iremos abordar para vocês aqui nesse webinar. E no controle, ali não menos importante, nós temos todos os acessos, o controle de acesso de dados e centralização de gestão de chaves e política. Aqui nós vamos discutir um pouco mais a fundo do Cipher Trust. Nós vemos aí que o Cipher Trust Manager ele
destaca por ser uma solução totalmente centralizada. Essa plataforma unifica diversos módulos em uma única interface, facilitando assim o gerenciamento abrangente da integração das nossas funcionalidades de segurança. Os três pilares principais aí que eu destaquei anteriormente, descoberta, proteção e controle, eles são essenciais aí para nós iniciarmos a nossa estratégia eficaz em proteções de dados. Começando pela descoberta, onde nós conseguimos ali fazer o discovery e classificação desses dados. É essencial a descoberta, que é ali que nós encontramos quais são os desafios que nós iremos identificar, quais são as vulnerabilidades presentes, e após essa descoberta e a classificação, que nós pulamos para a nossa segunda etapa, que seria a proteção de dados, que seria o pilar de proteção, onde após nós iniciarmos a classificação e a identificação, é com ele que o CipherTrust entrega para nós uma gama de leque de soluções de proteções, como no caso da criptografia transparente, com o CTE, onde nós conseguimos efetuar essa criptografia em nível de sistema operacional, onde nós conseguimos aí fazer a proteção de uma pasta, um file system, e destacando também ali o módulo da tokenização, onde é o módulo que, reforçando que nós iremos apresentar para vocês nesse webinar, que nós conseguiríamos tokenizar essas informações e fazer um mascaramento dinâmico. Destacando também ali no pilar de controle, né, nós temos ali o gerenciamento de multi-cloud, onde nós conseguimos gerenciar as chaves de cloud já existente, ou até mesmo criar novas chaves, no caso, dentro do CipherTrust, tem um controle total. E destacando também aí o nosso módulo de gerenciamento de segredo, que nós entramos aí no conceito de DevOps, onde nós conseguimos gerenciar segredo como uma chave SSH, uma chave de API, entre outras chaves máquina a máquina. Aqui nesse cenário, é bacana que aqui já começa a entrar um pouco mais sobre o que nós iremos falar, sobre a proteção dos dados sensíveis com a tokenização, que seria o porquê da tokenização. A tokenização, né, ela é uma verdadeira revolução na proteção de dados. Ela mantém a forma original desses dados, mesmo protegida, totalmente intacto. Isso significa que os dados protegidos continuam aparecendo o mesmo. Nós vemos no caso do exemplo desse slide, onde do lado esquerdo ali estou simulando o número de um cartão de crédito, um CPF e um nome. Esses dados são passados ali para o CipherTrust Tokenization Server e aparece para vocês ali do lado direito esses números totalmente tokenizados. Nós vemos que a solução manteve totalmente a estrutura desses dados e trabalhando com o que era número sendo tratado como número e o que era letra sendo tratada como letra. Algo muito legal da tokenização, né, do Tokenization Server, é que quando nós estamos utilizando a tokenização para fazer a proteção de dados, um aplicativo em funcionamento, conseguimos algo muito importante, que ao contrário da criptografia comum, ela pode alterar toda a estrutura desses dados e acabar bagunçando, isso causando um impacto no sistema. Já com a nossa tokenização, nós conseguimos manter o formato intacto e sem causar impacto nenhum no sistema, ele continua em funcionamento. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco, um cenário bem básico, né, onde seria numa inserção de dados, onde temos os dados ali do Caio Alberto, entrega.com, fez o seu cadastro dentro desse website, e esse website aí mandou os dados dele para a aplicação. A aplicação vai pegar essas informações, vai fazer uma requisição de um REST API ao Tokenization Server, falar assim, o Tokenization Server, eu tenho essas informações aqui e preciso que elas sejam tokenizadas conforme a política aplicada. Então, o Tokenization Server vai pegar essas informações, vai pegar essas informações e transformar ele num token que vai ser enviado para a aplicação que armazena esses dados totalmente protegido e tokenizado. Nesse cenário aqui, é algo muito interessante, vou trazendo ele aqui com um pouco mais para o lado de um ambiente de proteção. Vamos imaginar que esse cenário aqui, os dados sensíveis estejam todos eles protegidos e totalmente tokenizados. No usuário 1, nós temos o usuário 1 ali, que pode ser uma pessoa como uma pessoa do conta a pagar, uma pessoa
um diretor, um médico, ou até mesmo, no caso, o usuário que tem o direito de acesso a essas informações. No caso do usuário que tem o direito a acesso a essas informações, ele pode ver essas informações em claro a qualquer momento, porque os dados é dele. Então, ele tem o direito para verificar. Mas no caso de um médico, esses dados, eles podem, um exemplo, o médico precisa consultar uma informação de um paciente. Então, ele tem essa autorização de ele fazer essa consulta e verificar esses dados totalmente em claro. Já no cenário 2, nós temos ali no caso do usuário 2, nós notamos que ele recebeu essas informações totalmente mascarada. E qual cenário que poderíamos utilizar de uma forma dinâmica para entendimento? Um exemplo, um funcionário de um call center, ou até mesmo um funcionário de uma recepção de uma clínica, eles não precisam aí receber esses dados totalmente em claro. Então, com alguma parte tokenizada, ali mascarada no caso, ele já é o suficiente para ele confirmar com o cliente ou com o paciente se aqueles dados são ou não deles. E o legal da Tokenization Server, né, do CipherTrust Tokenization Server, é que nós temos aí um controle granular de acesso. Então, nós podemos ter aí o controle de acesso como no usuário 1, onde a pessoa tem o direito de ver o acesso a essas informações, ou no caso ali do usuário 2, que ele precisa ver algumas coisas dessas informações, então ele recebe a outra parte totalmente mascarada, mas nós temos um terceiro cenário, que seria o cenário de um desenvolvedor, onde um desenvolvedor ele precisa ter o acesso às informações, como posso dizer, ele precisa ter uma base idêntica à base real. E aí que entra a tokenização, a parte legal da tokenização, que nós conseguimos tokenizar aquelas informações e mandar uma cópia da base para esse desenvolvedor e esse desenvolvedor exercer a função de desenvolvimento dele sem a empresa estar compartilhando aí os dados sensíveis. E também temos um outro caso que são aquelas pessoas que não precisam ter acesso de forma alguma a esses dados. Então, é possível você ter esse controle de essa pessoa não tem porque tem acesso às informações. Algo legal também que podemos destacar do Tokenization Server seria a integração dele com o AD, o LDAP. Então, dependendo da política interna da empresa, ela consegue ter um controle aí de quem ou não precisa ter acesso a essas informações. Então, é muito legal que nós conseguimos trazer o perfilamento de acesso e trazendo um controle bacana interno da empresa. Aqui eu vou mostrar um pouco para vocês como seria o funcionamento da detokenização. Nós temos no caso ali o usuário que está como diretor, mas poderia ser uma pessoa do conta a pagar ou até mesmo uma pessoa, um médico. No caso aí, vamos lá, ele entrou no sistema, ele entrou nesse sistema e fez uma consulta ali do funcionário, do cliente, o que seja. Então, ao executar a consulta desses dados, a aplicação pega aqueles dados armazenados e faz novamente uma requisição de um REST API ao Tokenization Server. Então, vai chegar a Tokenization Server, eu tenho esse token aqui e preciso que esse token seja aplicado aí o acesso às informações conforme a política desejada para esse usuário. O Tokenization Server pega esse token, transforma no caso desse cenário que é o que a pessoa pode ver esses dados em claro e recebe essas informações no sistema totalmente em claro. Aqui nesse cenário aqui, nós vimos anteriormente, em todas as apresentações, nós vimos os dados sendo executados em tempo real, onde nós inseríamos um dados e efetuaríamos uma consulta de dados. Já esse cenário aqui seria no caso daqueles dados que já estão em repouso e precisam ser protegidos. É aí que entra essa solução auxiliar do Tokenization Server, que seria o CipherTrust Batch Data Transformation, mais conhecido como BDT. É com ele que nós conseguimos fazer a transformação em lote. Então, é possível nós escolhermos aí quais bases e quais tabelas que precisam efetuar a tokenização. E com isso aí, executamos a tokenização totalmente em lote com essa solução. Agora vai chegar a parte legal para vocês. Eu vou estar passando aqui a palavra daqui a pouco para o Alejandro, mas antes disso eu gostaria de saber se tem alguma dúvida. Tem sim, cara. Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que é relevante para o que você passou agora, principalmente, perguntando se
o mesmo dado que está distribuído em várias bases de dados diferentes, se ele gera o mesmo token, ou se ele gera tokens diferentes. Não, não, não. O que acontece? O bacana dessa solução que ela tem uma inteligência, né, que ela gera o mesmo token independente onde esses dados estejam, se esteja armazenado. Isso é muito importante, que ele acaba não quebrando a solução, porque a inteligência dele consegue manter esse token idêntico em qualquer tipo de localidade que esses dados estejam armazenados, contendo que esses dados não tenha tido ou recebido nenhum tipo de alteração. Perfeito. Acho que a gente pode seguir aqui para a demonstração do Alejandro. Tudo bom, Alejandro? Você pode pegar aí o acesso? Bom dia, pessoal. Para essa demonstração aqui, eu separei alguns pontos. Vamos começar ali tendo um overview ali do CipherTrust, né, da solução, principalmente ali na interface ali do CipherTrust Tokenization Server, que é o tópico principal aqui da apresentação. Vamos ver também uma demonstração ali no nosso laboratório de testes, o Eval Labs, uma forma ali do tratamento de dados, né, visualizando ali informações com 3 perfis diferentes, né, perfis básicos. Vamos também visualizar uma requisição, um exemplo chamado REST, né, de requisição. Então vamos aqui iniciar tendo uma visão ali da interface ali da solução de tokenização. Aqui, só acesso. Inicialmente, ao entrar na solução, a gente consegue ver um dashboard com informações da quantidade de operações realizadas ali pela solução, de tokenização, detokenização, quais foram os perfis ali que fizeram essas operações, né? Podemos visualizar também, sabendo qual servidor, né, qual aplicação ali fez aquela requisição. E mais, passando ali para a próxima fase, a gente consegue ver ali os perfis mapeados ali para a utilização do sistema. Respirante. A gente consegue ver ali os perfis mapeados para a utilização do sistema, né, onde a gente pode separar ali por usuários, aplicações, e a gente pode aplicar ali uma máscara, né, que é aquele conceito de mascaramento dinâmico ali que o Caio falou durante a apresentação. Descendo mais um pouco, a gente pode ver aqui as chaves utilizadas ali nas operações. Como esse é um sistema Vaultless, né, ele não faz a guarda das chaves. A guarda das chaves ali está num cofre seguro ali, que seria o CipherTrust Manager, que é o coração ali da solução. Que ele ali é um HCM virtualizado, né, com certificação FIPS. Só dando uma rápida visualizada aqui no CipherTrust Manager. Onde a gente vai fazer, a gente vai ter ali as configurações dos módulos, né, de segurança, desde a descoberta, gerenciamento de chaves, configurações de criptografia, né, do Transparent Encryption. A gente pode utilizar ali a ferramenta auxiliar da tokenização, que é o Batch Data Transformation, para fazer a tokenização ali em lote. Então, aqui, a Manager, a gente está usando muito mais ali como um cofre para armazenar as chaves utilizadas ali nas operações de tokenização. Então, aqui a gente tem a chave utilizada, né? Está sendo utilizada. Descendo mais um pouco aqui para a parte de configurações de política, a gente vem aqui para criações de máscaras, que a gente pode criar ali do jeito que a gente necessitar ali a máscara, né? Então, a gente pode selecionar para criar uma máscara para exibir os 4 últimos dígitos, os 4 primeiros dígitos, ou até mesmo os 2 juntos. Selecionar qual caractere vai ser o caractere ali de ofuscamento da informação. A gente tem também aqui os character sets, que são ali os caracteres utilizados nas operações de tokenização. Aqui ele já vem com 3 pré-definidos. Esses character sets são utilizados ali, por exemplo, caso eu entre com CPF,
e eu só queira trabalhar ali com os números daquele CPF, eu não queira fazer alterações ali nas pontuações, né, o ponto e enfim, eu posso trabalhar aqui com all digits e trabalhar somente em cima dos números. Então, o token gerado vai manter as pontuações do mesmo modo do dado original. Tem um alfanumérico, que aí eu começo a trabalhar com letras ali do alfabeto, e tem também a tabela ASCII. Também é possível criar um character set personalizável ali, dependendo das suas necessidades. Aqui são os tokenization groups, né, que é um modo da gente ofuscar ali qual a chave que vai ser utilizada ali nas requisições REST. Aqui a gente vai entrar na parte de templates, que seriam as políticas ali, que a gente vai juntar ali todas aquelas configurações em um local só. Então, a gente consegue selecionar ali qual vai ser a chave utilizada ali nas operações, qual o tipo de formatação, né? Qual formato eu quero trabalhar naquele dado. A gente tem FPE com datas, tabelas randômicas. Geralmente aqui, quando a gente está trabalhando com CPFs, cartões, a gente geralmente trabalha ou com FPE ou FPL1, que é aquele algoritmo de Formatting Preservation Encryption. Então, a gente preserva ali o formato do dado original, né? Então, se eu entrei com um dado de 12 caracteres, por exemplo, o CPF, ele vai devolver um token com 12 caracteres também. E aqui o Loom, ele vai fazer aquela validação ali do algoritmo Loom, né? Para fazer validações de cartões, etc. Que a gente seleciona qual caractere set vai ser trabalhado ali nas operações. Por exemplo, para CPF, a gente utilizaria ali o all digits para trabalhar somente os números e manter as pontuações. A gente também consegue colocar um prefixo nos tokens gerados, ali para uma forma de organização ou identificação desses tokens. E a gente pode configurar aqui um modo de manter alguma informação daquele dado original no token gerado. Então, a gente pode colocar para o token manter os 4 últimos dígitos originais do dado. Então, caso a gente queira fazer alguma validação com esses dados ali, sendo um token. E a gente tem a opção aqui de marcar a opção de irreversível, né? Então, é aquela questão de anonimização. Marcando essa caixa aqui, todo token gerado com esse template não vai conseguir voltar ao dado original, né? Então, ele vai, mesmo ele conseguindo fazer a operação ali, ele vai voltar para um dado totalmente diferente ali do dado original. Aqui a gente vai passar agora para a demonstração ali do nosso laboratório. Então, a gente vai para um cenário ali de um e-commerce, né? Então, um cenáriozinho simples, em que o cliente ele tem o direito ali de escolher os seus produtos, fazer uma compra, né? Entrar com seus dados ali de pagamento. Então, deixa eu só adicionar aqui. Então, as informações. Então, ao entrar com os dados ali dele, a gente pode ao entrar com os dados deles ali totalmente em claro, ele tem que ter o direito ali de conseguir fazer a compra, né? Então, para ele não vai ter problema nenhum. E aqui só para deixar aqui registrado aqui, a gente vai ver agora como esse dado ali é tratado ali pelo back-end, né? Como a gente visualiza ele ali no banco de dados, como outros perfis ali configurados visualizam esse dado ali mascarado ou somente o token, né? Dependendo ali do perfil de acesso. Então aqui eu separei aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. 3 cenários, 3 usuários, perfis de usuários diferentes, né? O cliente, que é aquele que é o usuário ali dono da informação, né, dono daquele cartão. Então ele consegue ver ali o cartão dele em claro, né, totalmente em claro. Quanto para ele ali não vai ter alteração na aplicação, né, ele consegue fazer a detokenização ali para os dados em claro. E a gente tem também aquele cenário do atendente, em que ele não precisa ter acesso totalmente ao dado, né, então ele precisa ter acesso somente à parte da informação. Então, para ele, a parte do dado ali vai estar mascarado, enquanto ali o final ali, que é o que a gente determinou ali na máscara para ele, ele consegue visualizar ali normalmente. Então, ele consegue visualizar os 4 últimos dígitos aqui.
para fazer validação do cliente, etc. E temos também ali a opção do perfil de desenvolvedor, que ele precisa ter acesso ali à formatação do dado, mas ele não precisa ter acesso ao dado em claro. Então, ele consegue visualizar aqui a mesma formatação ali do cartão, só que os dados estão totalmente diferentes ali para a visualização dele. Então, aqui, esse é um caso bem interessante, né, como a gente citou ali durante as apresentações, porque diversas empresas aí estão entrando em contato com a gente para fazer o sistema de tombamento de base, né, para gerar uma base ali protegida, né, tokenizada, que mantenha a sua formatação para fazer compartilhação com terceiro ou com a sua equipe ali de homologação, né, com o seu ambiente de homologação. Então, para não passar esses dados totalmente em claro ali dos seus clientes, eles precisam proteger ele de alguma forma. Então, a gente pode utilizar ali a ferramenta auxiliar da tokenização, que é o BDT, para fazer essa transformação em lote, gerar um novo banco de dados ali, fazer a tokenização desses dados e compartilhar ali com esse terceiro ou com a sua equipe de homologação, sem que tenha ali um vazamento dos dados ali em claro. Então, aqui a gente vai ver um outro caso aqui. O que acontece caso o desenvolvedor ali tente realizar uma compra com aqueles cartões ali que foram tokenizados, com aqueles dados que foram tokenizados, né? Se o atacante ou um insider tentou acessar ali, teve acesso ao nosso banco de dados, né, de homologação, e extraiu aqueles dados, né, e vai tentar fazer ali um pagamento com aqueles cartões, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai ver aqui a demonstração que, mesmo ele passando ali esses dados que foram, esse dado tokenizado, esse cartão tokenizado, ele não vai conseguir realizar a compra porque é um token, né? Ele não é um cartão válido. Então, não daria ali para ele vazar essa informação, ter alguma relevância ali naquela informação. A gente vai ver também uma demonstração de como é realizada ali as requisições, né? Como é fácil ali de fazer essa integração com o seu ambiente aí de desenvolvimento, de aplicação. Aqui, na operação de tokenização, a gente vai ali passar o endpoint, né, da requisição, passar ali qual a chave, né, que vai ser utilizada ali, o token group, o template ali da operação, né, que no caso a gente vai tokenizar um CPF, e ali a gente passa o dado, né, que ali seria o CPF. O CPF de exemplo aqui que a gente está utilizando. Então, ao realizar ali a operação, ele vai retornar para a gente um token, que aí sim, esse token ele vai ser armazenado ali no seu banco de dados ali da sua aplicação. E caso seja necessário ali fazer o processo contrário, né, voltar para o dado original, dependendo do perfil de acesso, a gente passa praticamente o mesmo corpo de requisição, mudando aqui somente o endpoint ali para detokenização, e em vez do dado, a gente passa o token, que foi gerado ali na operação, e caso ele tenha permissão ali para ver o dado em claro, ele vai retornar ali o mesmo CPF ali que a gente utilizou ali na tokenização. Caso ele seja um operador ali, um atendente, né, e precisa ter acesso ali somente a parte do dado em claro, ali a aplicação já vai fazer esse mascaramento aqui para a gente, automaticamente. E ali um desenvolvedor ou ali um perfil que não precisa ter acesso ali às operações de detokenização para ver o dado em claro, a gente só não dá o acesso ali para ele à chave, né? Então ele não vai conseguir fazer a requisição. Então aqui com a solução a gente conseguiu ver que a gente consegue manter a integridade ali dos dados, né, no nosso banco, continuando ali nossa política nosso fluxo de trabalho, diminuindo assim um pouco da carga ali de proteção. A gente vê ali que geralmente essas operações de tokenização estão muito ali nas mãos ali do desenvolvedor, né? De fazer essas operações ali meio que manualmente. Então a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer essas operações de tokenização.
Então, ela tem uma arquitetura robusta, né? Quanto mais podendo ali ter um tempo de resposta bem interessante, mantendo suas chaves seguras ali com HSM, com certificação FIPS. Então, se tiverem alguma pergunta aí no chat. Perfeito, Caio. Obrigada pela demonstração. Desculpa, Alejandro. Tem sim, tem algumas perguntas aqui. Aí vocês definem quem que vai responder aí, tá? Então tem aqui, quais são os limites de capacidade de escalabilidade do CipherTrust em termos de throughput e de tokenização? Ah, a aplicação ela consegue ali fazer uma escalabilidade ali horizontalmente, né? Então, dependendo da arquitetura que você configurar o sistema, ele pode atender ali milhares ou até milhões ali de transações por segundo. Legal, isso é importante ali, porque todo mundo que fala em tokenização, criptografia, todos os processos de proteção de dados, a gente fala primeiro em desempenho, né? Então, isso é importante que não afete ali, que seja transparente para a aplicação e a forma que você já está utilizando hoje, né? Ok, outra pergunta aqui. O CipherTrust suporta a tokenização de dados em sistemas de Big Data, como Hadoop, Apache, Spark? Sim, o CipherTrust ali ele pode ser integrado a esses sistemas usando APIs ou conectores ali dedicados para fazer essa proteção dos dados. Perfeito, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui. A tokenização é uma solução que atende mais de um determinado segmento de mercado ou ela é abrangente, atendendo qualquer segmento? Essa eu posso responder aqui, Marcelo. Acho que a tokenização ela atende a qualquer mercado, qualquer empresa que tenha dados sensíveis que precisam ser protegidos, né? Não tem um mercado específico que vai atender. Se você tem dados sensíveis que você precisa proteger, a tokenização já te atende, né? Então, você quer proteger dados em movimento ali que a sua aplicação está trabalhando, quer proteger contra ataques de insider, já é uma solução para você, tá? Bom, outras perguntas aqui, pessoal, que a gente não conseguir responder, a gente vai enviar por e-mail. Tem mais alguma pergunta, Carla? Não tem, mas se vocês quiserem dar um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida e quiser enviar aqui no chat, a gente ainda está no tempo. Aproveitem para tirar as dúvidas. Fique à vontade, pessoal. E a gente ali usou, né, na demonstração, um ambiente de e-commerce, mas esse é um exemplo, né? A gente pode usar qualquer ambiente que você tenha um input de dados sensíveis na base, né? Seja em preenchimentos, né, de informações pessoais que vão vir dos seus clientes, ou mesmo para trabalhar esses dados sensíveis que já estão sendo trabalhados dentro da instituição. Então, tem muitos casos de uso, né? Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco, falar sobre o seu caso de uso. A gente vai tentar entender em que momento que você está nessa jornada de proteção de dados, que é importante você entender primeiro, em que momento que você está para fazer essa proteção, para saber qual proteção você adotar inicialmente, né? Então, independente, pode entrar em contato conosco. A Carla vai compartilhar aqui no chat os nossos contatos. Fiquem à vontade, tá? Eu acho que a gente não tem Temos novas. algumas perguntas aqui, deixa eu passar aqui para vocês. Tá. Tem essa daqui, né, de como fazer para proteger o e-mail. Como fazer para proteger o e-mail? Tem como sim, é da mesma forma, né? Então, quando você faz a tokenização, quando você aplica a tokenização, você determina máscaras específicas e proteções específicas para diferentes formatos de dados, né? A mesma coisa como o Alejandro mostrou, né? Você tem conjuntos de dados para cada um deles. Então, se eu vou tokenizar um CPF, eu vou usar ali dados numéricos e manter a formatação. Mesma coisa com o e-mail, eu vou formatar com dados
alfanuméricos, manter as máscaras, né, de arroba, pontuação, para que isso não quebre a aplicação, o uso dela e seja transparente. Então, tem sim. Com qualquer tipo de dado, mesmo que ele não esteja um dado ali, uma política pré-estabelecida, você tem dados específicos, formatos específicos que você usa no negócio da sua aplicação, dá para criar novos formatos ali também, tá? Mais. Tem mais uma aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Tem mais agora. Tem uma pergunta aqui assim: no caso do mascaramento dinâmico, é possível entregar um dado mascarado para que determinado usuário, de acordo com o perfil dele dentro do sistema? Ou seja, um usuário A, no sistema da empresa, pode ver o CPF completo e o usuário B não? Se sim, como funcionaria? E para que a solução da Thales tenha acesso ao perfil do usuário e ao nível de permissão do sistema? Perfeito, perfeita essa pergunta. Funciona exatamente assim, né? Então, você vai definir. Primeiro, você vai fazer uma integração com o seu AD, LDAP, e vai definir a política de acesso que cada usuário vai ter, ou grupo. Então, quando ele for fazer a consulta desses dados, na volta, o CipherTrust vai consultar qual que é a política que está atrelada a essa chave e a esse dado específico, e vai determinar se aquele usuário pode ou não ter acesso àquele dado. Então, mesmo o usuário A, ele vai ter acesso ao CPF de um formato diferente, de uma forma diferente do usuário B. Isso tudo é você que vai definir através da política de acesso de tokenização que você vai colocar ali na hora de detokenizar, tá bom? Acho que seguir então, acho que a gente tem mais uma. Acho que a gente já pode fechar com essa última. Para criptografia e tokenização, dado em trânsito ou em repouso, é necessária a parada do servidor ou ela ocorre em produção? Observei o caso do BDT para criptografia de dados em repouso. Certo. São casos de uso diferentes, né? Por exemplo, para o caso de uso de tombamento de base, né, quando eu vou distribuir essa base de dados para um ambiente não produtivo, a gente tem um tempo ali de execução do BDT, né, que é a ferramenta que a gente utiliza, para fazer a criptografia dessa base e gerar uma nova base completamente tokenizada, né? Agora, no caso da proteção em tempo real dos dados em movimento, essa proteção já está aplicada diretamente, integrada com a sua aplicação. Então, todos os dados que vão ser inseridos novos, né, primeiro a gente faz o tombamento da base para a base tokenizada de produção, né, isso leva um tempo ali, e aí tem a escalabilidade do tempo que ele vai fazer essa tokenização, e aí depois que essa base já estiver tokenizada, todos os novos dados que estão inseridos, que serão inseridos nessa base, vão ser em tempo real. Então, tudo que você inserir no novo formulário, for gravar na base de dados, já vai ser inserido de forma tokenizada, né? Você não vai ter o dado em aberto transitando no seu ambiente. Então, isso é feito de forma automatizada e não gera impacto ali de tempo. Não sei se eu respondi. Se eu não respondi, ou ficou alguma dúvida, fiquem à vontade, meu contato está aqui também no chat, fiquem à vontade para ter contato comigo, tá, gente? Nosso tempo aqui já está encerrando. Então, se esse conteúdo foi relevante para você, né, se fez sentido, se vocês viram ali algum caso de uso que falou, eu tenho essa dor, eu tenho esse problema, eu quero conversar um pouco mais sobre isso, pode entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Vocês também vão receber um e-mail com os principais insights desse evento, também com uma avaliação sobre o webinar. Eu agradeço se vocês puderem dar um feedback para a gente, porque isso ajuda a contribuir com o desenvolvimento dos nossos conteúdos, né? E em breve também esse conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, que é o Eval Digital, e também convido vocês para assinarem lá e seguir a gente, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, o apoio dos nossos SEs, Caio, Alejandro. Uma ótima tarde, pessoal. Até a próxima.